Olá, minha gente, bom dia. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Que bom estar aqui mais uma vez para a gente fazer uma leitura da palavra de Deus, uma meditação e buscar a presença de Deus, não é? Essas manhãs têm sido boas para nós. Nós temos sido abençoados e alcançados pela misericórdia de nosso Senhor. Hoje eu gostaria de ler em 2 Crônicas, capítulo 20. Antes de tudo, eu quero dizer que ontem eu estive na Igreja Assembleia de Deus, do pastor Valmir, Ministério Belém, pregando, ministrando a palavra de Deus naquela congregação. E ontem foi dia 27 de setembro de 2023. A gente estava lá ministrando, um povo educado, atencioso, ordeiro, um povo bom, um pessoal humilde, simples, dado. Pastor Valmir está de parabéns por essa igreja, que Deus lhe abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. Eu sei que muitos de vocês estão nos escutando agora. Parabéns por esse ministério, pela vida de vocês. Então, Crônicas capítulo 20 é o que nós vamos ler agora. E vamos fazer uma meditação. E eu quero falar o seguinte, um tema muito importante, uma temática muito boa, né? Que o servo de Deus falou aqui enquanto estava orando. Ele diz o seguinte: nós não sabemos o que fazer. E a pergunta que nós temos hoje é a seguinte: o que fazer quando não sabemos o que fazer? Então eu vou ler em Crônicas 20 aqui, 2 Crônicas, depois a gente faz um breve comentário sobre esse texto, não é? Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos moabitas, menonitas, né? Vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Azazam Tamar, que é En-Gedi. A luz aqui não é muito boa não para a gente ler, mas vamos lutando aqui. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, não é? Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Vai vendo a dinâmica da coisa, né? Um grupo se reuniu para combater Josafá. Um grande número de pessoas, de nações, se uniram para vir de encontro a Josafá e o seu grupo, né? Para combatê-los. E de repente a Bíblia diz: Josafá teve medo. Josafá ficou com medo. E nesse medo ele foi impulsionado a buscar o Senhor. E o medo é um problema muito grave para as nossas vidas. Todo mundo tem medo. E medo é bom. O medo, quando vai até o limite do ponderável, né? Até o limite do ponderável, se torna muito bom para nós, porque o medo às vezes previne, né? O medo realiza, o medo previne. Então a gente tem que tomar cuidado. Jó disse assim: o que eu mais tive medo aconteceu, o que eu mais temi aconteceu. Então, o que eu mais temi, porque o medo de Jó ultrapassou o limite do ponderável, passou das barreiras do simples, passou das barreiras do normal, passou dos limites da normalidade.
Então o medo de Jó realizou. Bote isso na cabeça, o medo realiza e o medo também previne. O medo realiza quando a gente ultrapassa os limites desse medo natural, normal que está em nós. O medo que foi colocado em nós, o medo simples, o medo comum, serve para nos livrar de algumas situações de desconforto, algumas situações de complicação, algumas situações de pavores. Às vezes tem ambientes que a gente não pode andar, porque pode ser ameaçado, pode ser atacado, pode ser espoliado por alguém, e de repente esse medinho que não deixa a gente ir pode evitar que a gente tenha problemas futuros, problemas lá na frente. Então o medo é bom até quando ele vai no limite do ponderável. Quando ele ultrapassa os limites, então se torna um medo realizável. E aí o medo realiza. Jó ficou com medo, a orar pelos filhos dia e noite, mas com pavor, com medo de acontecer algum mal. E de repente sobreveio a Jó uma intempérie, uma dificuldade muito grande, ele sofreu, passou por angústias que nenhum de nós queria passar e quer passar. Então o medo é bom, o medo também é ruim. E Josafá teve medo quando ele ouviu falar das ameaças contra ele, o pavor entrou na sua alma, a insegurança entrou na sua alma, o medo entrou na sua alma. E ele começou a se desesperar, se angustiar e imaginar o quanto ia sofrer na mão de tantos exércitos, de tanta multidão que estava vindo para o encurralar, para o atribular, para o derrotar, o destruir. Então, hoje às vezes temos medo de tomar atitudes. Hoje às vezes ficamos com medo ilimitado de tomar decisões, de se posicionar. Existem certas situações que não há necessidade nem de que se ore. Deus já deu a nós a capacidade para decidir. Deus já nos deu a capacidade para realizar. Deus já nos deu a capacidade para tomar a decisão do que fazer, né? Então, vamos continuar a leitura aqui. E Josafá fez uma oração ao Senhor, que foi a seguinte: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu, Deus dos céus? Exaltando a soberania de Deus e mostrando a grandeza de Deus, o poderio que Deus pode que Deus pode fazer, realizar, né? Que em Deus existe, que em Deus é, o poderio que Deus tem. Então, não és tu o Deus dos céus? Quer dizer, o Senhor é poderoso. Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos, né? Outro atributo de poderio que ele dá a Deus é de onipotente, né? De todo poderoso. Não és tu que domina sobre os povos? Está entendendo? Uma oração sábia, uma oração lúcida, uma oração mesmo estando com medo. A oração foi lúcida, foi consciente, foi bem direcionada, foi sábia, não é? Mostrando para Deus que ele, Josafá, tinha confiança em um Deus poderoso, no Deus todo-poderoso e superior a tudo e a todos, não é? Na tua mão está a força e o poder, tá vendo? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ninguém pode resistir a Deus, isso é, não existe inimigo de Deus. Deus não tem inimigo, sabe por quê? Porque ninguém pode competir com Deus. Só tem inimigo com quem possa competir. Mas, como Deus não compete com ninguém, não entra em guerra com ninguém, porque todos vão perder, então Deus não tem inimigo. Deus não tem inimigo. Quem tem inimigo somos nós, mas Deus não, porque ninguém pode entrar em páreo com Deus, tá certo? O nosso Deus, acaso não expulsou os moradores desta terra de diante do teu povo e de Israel, e não o deste para sempre a
a posteridade de Abraão, teu amigo, eles têm morado nela, quer dizer, nessa terra, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, e nos ouvirás e livrará. Nos ouvirás e livrarás. E agora, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que eles estão nos recompensando assim, estão vindo para nos expulsar da tua propriedade, que nos deste em herança. Você viu a exposição que o Josafá faz diante de Deus sobre a ingratidão das pessoas? A terra de Seir, eles não invadiram, deixaram para lá, deixaram o povo de Seir com suas terras, e agora ele está dizendo, e agora eles estão nos pagando assim, nos atacando, se juntando a Moabe e a outros para vir nos atacar. Então esse clima de ingratidão deles nos revolta, nos angustia. A gente tem que entender, meus irmãos, que nós sempre vamos ser decepcionados por alguém, sempre vamos ser traídos por alguém. A gente tem que entender que as pessoas decepcionam, as pessoas também nos causam espantos e pavores e medo. Então não podemos nos apegar e nem nos atentar a isso. Precisamos caminhar, criar o nosso foco, construir nosso foco, né? Fazer um arquétipo de conquistas em Deus e caminhar nele para que não sejamos abatidos no meio do caminho. Nosso Deus, porque em nós não há... nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos, e a essa grande multidão que vem contra nós, não sabemos o que fazer. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão fitos em ti. Uma coisa importante que ele fala: em nós não há força para combater esse povo. E não sabemos o que fazer. Aí é que está o problema. Uma das coisas que a gente tem que fazer quando não sabemos o que fazer, porque a pergunta é essa: o que é que devemos fazer quando não sabemos o que fazer? E o que não devemos fazer quando não sabemos o que fazer? Então eu começo por essa. O que não devemos fazer quando não sabemos o que fazer? O que não devemos fazer é se desesperar, entrar em confusão mental, em confusão emocional, entrar em conflito de alma, entrar em desespero pleno, porque o desespero nos leva à derrota, entrar em processo de ansiedade, porque a ansiedade é o acúmulo de coisas futuras, né? É o preenchimento da alma de preocupações sobre o futuro, e a gente fica desesperado, envolvido naquele clima de hipóteses e climas hipotéticos e coisas de condicionais, né? Será que? Meu Deus, será? Eu não sei. Quando nós não sabemos o que fazer, não podemos fazer isso, entrar em angústia, entrar em desespero, entrar em ansiedade, entrar em picos de depressão, de medo, porque isso só vai piorar nossa situação.
Agora, o que fazer quando não sabemos o que fazer? Eu estou sendo sucinto aqui, breve e rápido, para não tomar muito tempo, que você está indo trabalhar, está indo para suas conquistas hoje pela manhã, está na guerra. E o que fazer quando não sabemos o que fazer então? A primeira coisa que devemos fazer quando não sabemos o que fazer é reconhecer nossas debilidades. Você viu Josafá dizendo aí? Senhor, em nós não temos força para lutar. É reconhecer as debilidades, reconhecer que somos fracos, porque existe aquela ideia do super crente, né? Muitas pessoas andam ensinando nos altares das denominações que nós vamos vencer, que essas mensagens triunfalistas, essas mensagens que só amassageiam o ego da pessoa, que só enche a pessoa de esperanças e de desejos, só enche a pessoa de vontades humanas, né? Só enche a pessoa de desejos e de prazeres e de conquistas terrenas. Você vai vencer, você vai comprar um carro novo, você vai ganhar sua casa, você vai ganhar seu terreno, você vai ganhar uma grana incrível, né? Vai vir muita prosperidade para você. Eu estou vendo uma mala na sua mão, você vai para muitos países. Eu não sei o que as pessoas pensam falando essas bobagens, né? Essas coisas que não tem nada a ver com o cristianismo. Essas coisas que não tem nada a ver com a mensagem do Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho é cruz. A mensagem do Evangelho é padecimento. A mensagem do Evangelho é guerra. A mensagem do Evangelho são dores. Jesus disse, vocês vão ter angústias, vocês vão ter sofrimento, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vocês vão encontrar aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não é isso que Jesus fala em João? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A palavra diz, quem quer viver em Cristo padecerá perseguição. A palavra diz, bem-aventurados sou vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós, Alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. É claro que nessa vida a gente precisa de sustento. Deus colocou a gente aqui para termos também nosso sustento, nossas comodidades também, nossas confortabilidades, mas que isso não seja o referencial da nossa vida e isso não seja o motivo da nossa busca. Que isso não seja o motivo da nossa correria, o motivo da nossa busca. Porque todo cidadão do céu, todo homem e mulher de Deus, nasceram, se passam a servir a Deus, eles nasceram para serem de Deus e para viverem o que Deus quer que ele viva. É assim, para viver o Evangelho. O escolhido não tem escolha. Quem está em Cristo não tem mais livre-arbítrio. O Senhor é quem comanda. Vocês estão entendendo? É assim o processo. Então, quando a gente não sabe o que fazer, o primeiro passo é reconhecer a debilidade. Reconhecer que somos fracos. Reconhecer que somos soldados que às vezes perdemos a guerra. Reconhecer que certas coisinhas realmente a gente falhou. Realmente nós negamos a força, negamos a realidade, as implicações do Evangelho que estão na nossa vida. Reconhecer que realmente a gente vacilou. Então precisa desse reconhecimento, dessa humildade para poder começar a se desanuviar e começar a ampliar os horizontes das conquistas verdadeiras que Deus quer que nós vivamos. Uma outra situação, uma outra coisa que nós devemos fazer quando não sabemos o que fazer é saber que estamos, em situação difícil. É reconhecer quando estamos em situação difícil. É reconhecer quando o cerco fechou para nós. Quando a doença meteu medo em nós. Quando o mal tentou nos atormentar e a gente vacilou, titubeou. Reconhecer que às vezes estamos sem recursos para fazer determinadas coisas. E não avançar sem uma orientação divina. E por último, a única coisa que devemos fazer, uma das coisas que devemos fazer quando não sabemos o que fazer, é orar.
Aí sim, foi o que Josafá fez. Ele reconheceu a debilidade, você vê na oração ele dizer, ele reconhece que é fraco, reconhece que está em situação difícil. E uma outra coisa que ele faz, depois de reconhecer tudo isso, é orar. A oração é a chave da vitória, meus irmãos. Orar é a resposta de Deus vindo para nós. Se você ler o contexto aí, depois disso aí, depois desse trecho que ele ora, se você ler, ele diz assim, que um homem se levantou no meio deles, o Jaziel. Jaziel se levantou cheio do Espírito Santo e começou a profetizar para eles, dizendo, não fiquem com medo, vão até determinado lugar. Deus determina as posições, Deus dá a orientação dos lugares. Depois vocês leem aí, nos versículos posteriores a esse, eu não vou ler para não tomar tempo, mas você vê ele dizendo, vão a tal lugar, se posicionem ali, fiquem parados, não façam nada, porque essa batalha pertence ao Senhor, essa guerra é do Senhor, não é mais de vocês. A oração foi ouvida, essa guerra agora pertence a Deus. Fiquem parados. Ficar parado quer dizer se sossegar na esperança de que Deus vai fazer, se acomodar na esperança de que Deus vai fazer, é ficar refletindo apenas na graça de Deus e depositando a fé e a confiança dele, a dependência nele, para que ele realize o que precisa fazer, porque a batalha pertence ao Senhor. Depois dessa oração, eles venceram a guerra. Ore sempre. Orar é conversar com Deus. Orar é falar com Deus. Orar é contar a Deus nossas crises, nossas lutas. É contar a Deus o que está nas nossas subjetividades. É contar a Deus o que está dentro de nós, que ninguém sabe, mas o que o Senhor sabe. Então, vamos demonstrar a nossa confiança em Deus, o nosso sossego em Deus, para que Ele manifeste sua graça sobre nós. Meu Deus, Pai querido, obrigado por esse momento. Abençoe essa pessoa, abençoe esse irmão, essa irmã, abençoe essa vida. Resolva esse problema de enfermidade, resolva esse problema de quebra financeira, resolva esse problema, meu Pai, de medo, de angústia, de depressão. Resolva todos esses traumas. Interfere na vida do crente, interfere na vida do que não é crente, de quem não é crente, interfere na vida daquele, meu Deus, que confia no Senhor e faz o teu milagre acontecer em todos, independente da religião. Se a pessoa acreditar no Senhor e buscar a tua face, que o Senhor os abençoe e os guie, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe e tenha um bom dia. Que a graça do Espírito seja contigo. Tchau, até lá.